Shalom, shalom a todos os meus grandes amigos. Pessoal, hoje eu quero aqui compartilhar uma breve palavra com você, aqui da palavra de Deus no livro de João, no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 10. E por incrível que pareça, esse evangelho, escrito pelo próprio discípulo de Yeshua, que é Mateus, o nome dele em hebraico é chamado de Matai ou Matitiahu, e carrega um segredo muito grande o nome de Mateus. Se você tem um filho, como na minha casa tem um menino, chamado Mateus, e você também na sua casa tem alguém por nome de Mateus também, compartilha com ele esse texto aí, tá bom? Esse vídeo, tá ok? Olha que coisa interessante aqui. Mateus capítulo de número 10, estou usando aqui a Nova Almeida Atualizada, NAA, tá ok? Diz assim, Mateus 10, versículo 5, somente do 5 ao 15. Diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, e nem entrem na cidade dos samaritanos. Olha que coisa interessante. É muito bom nós entendermos esse texto aqui, porque quando fala que o judeu não se dava com o samaritano, aí a gente às vezes pensa que era apenas um motivo de religioso, e não era. Existia realmente uma grande violência entre os judeus e os samaritanos. Então, e o caminho dos samaritanos se tornava perigoso para o judeu, como é até o dia de hoje em Israel, quando se fala do árabe e o judeu. O judeu não passa para o lado do árabe e nem o árabe passa para o lado do judeu, se tiver permissão para passar. Então, continuamos. Jesus vai dizer: não entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência, olha que coisa interessante, de preferência, e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, quem está falando dessa palavra aqui, vou até te mostrar aqui, eu estou lendo a Bíblia em português, porque às vezes parece novidade, Olha o que nós estamos lendo aqui, Mateus 10, versículo 6. Mateus 10, versículo 6. Olha o que está escrito aqui. Mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem está falando isso aqui, esse mesmo texto vai aparecer em Marcos 6, do 7 ao 13, em Lucas 9, do 1 ao 6. Quem está falando isso aqui é o próprio Yeshua. O próprio Yeshua, Hanetzeli, Jesus o Nazareno, está falando para os seus discípulos, de preferência, e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Deus primeiro, deu uma ordem para Yeshua, dizendo para que restaurasse primeiro a casa de Israel. Nós vamos ter esse entendimento perfeitamente e muito claro quando Jesus está diante da mulher cananeia, e ele vai dizer para a mulher cananeia: não é lícito tirar da boca dos pequeninos, dos seus filhos, e lançar os cachorrinhos. Jesus está dizendo o seguinte: a preferência, a prioridade, primeiro são os da casa. Amém? Então, olha que coisa interessante. Isso aí vai abrir um leque fantástico, mas não vamos ter tempo para compartilhar isso aqui agora. Mas a preferência são os da casa de Israel. Versículo 7 diz: pelo caminho preguem
que está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem que Yohanan ben Zakkai, João filho de Zacarias, que conhecemos como João Batista, estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Meu Deus do céu! Quantas pessoas pregando, pregando por dinheiro e cobrando para poder pregar a palavra de Deus. O que receberem de graça, também deem de graça. Está escrito aqui, irmão, Mateus 10. Pessoas cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para tudo. Até para dirigir igreja hoje se cobra. Diz aqui, ó: não levem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, e nem sacola para o caminho, e nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Deus está dizendo: não se preocupe, no meio do caminho eu te darei aquilo que você precisa. No meio do caminho eu enviarei recurso para você continuar a sua jornada, continuar a sua missão. Não precisa estipular valor para poder pregar, ou para poder cantar, ou para poder fazer a obra missionária. Porque o mesmo Deus, Ele enviará recurso, Ele enviará a necessidade que você precisa para a missão. Aquilo que você necessita para a missão. Como Ele sempre enviou para os grandes missionários, eu também fiz parte deles, né? Já viajei pregando a palavra do Senhor, nunca estipulei valor para poder pregar, ou para poder ir viajar para qualquer canto do Brasil, ou até fora do Brasil, que nós estivemos em alguns países, em 3 países, mas nunca estipulamos valor, e Deus sempre enviou a providência para a gente ir e voltar. Claro que passamos alguma dificuldade em alguns lugares, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E diz aqui o versículo 11: em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nela. Meu Deus, isso é forte demais, cara. Eu tenho que me aproximar aqui, olha só. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas seja digno, e que fiquem ali até saírem daquele lugar, e ao entrarem na casa, saudem-a. E se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela, e porém não for digna, a paz voltará para vocês. Olha só, Jesus está dizendo que deveria os seus talmidim procurar pessoas dignas de ouvir a palavra, pessoas dignas de carregar esta palavra, para que pudesse dar o que? Bom testemunho, para que pudesse o que? O evangelho não ser banalizado como está sendo nos dias de hoje, para que o evangelho pudesse ser levado com muita seriedade e sinceridade nas suas pregações, nas suas orações, nos seus louvores e nos demais. Então olha que coisa interessante, o evangelho não é para todos. Vou repetir de novo: o evangelho não é para todos, o evangelho é para os sinceros. O evangelho, a Torá, as palavras de Yeshua, os ensinamentos de Yeshua é para os sinceros, para os verdadeiros, para aqueles que não querem ganhar lucro, aqueles que não querem ganhar proveito com o evangelho. Então o evangelho de Cristo é para a salvação das almas, e não para poder ganhar dinheiro e colocar no teu bolso. Irmão. Porque Jesus disse aos seus discípulos: procure pessoas dignas.
Ah, não, Joel, isso aí foi mudado. Tá bom, foi mudado. Então abra a Bíblia aí no livro de Atos. Olha aí, vou abrir aqui. Livro de Atos, capítulo de número 6. O mesmo capítulo, né? Não, capítulo 10, lemos, perdão, capítulo 10 de Mateus, agora capítulo 6 de Atos. Capítulo 6 de Atos, olha o que está escrito aqui, ó. Ó, naquele dia, Atos 6:1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Eita! Estavam se esquecendo dos órfãos e das viúvas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Pois, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito e de sabedoria, para os encargos deste serviço. Então aqui vai falar sobre a consagração dos conhecidos como diáconos, para poder servirem ao povo, não para servirem a si mesmo, para servirem ao povo. Então olha que coisa interessante, procure homens de boa reputação, ou seja, homens que dão bom testemunho. Procure homens cheios do Espírito, que não são carnais, homens cheios do Espírito, e procure homens cheios de sabedoria, e homens separados para tal serviço. Ei, você que é pastor, você que é diácono, que é obreiro, seja qual for o teu cargo, ou líder de alguma coisa, entenda, você não nasceu, não foi chamado para poder ser servido. Você foi chamado para poder servir. Você foi chamado, eu fui chamado para poder servir. Servir a quem, Joel? Servir a noiva do Cordeiro, servir ao grupo dos irmãos. E eu estou aqui também da mesma maneira, para poder servir naquilo que eu posso, naquilo que o Eterno confiou em mim. Então eu uso aquilo que eu aprendi para poder ensinar a outros, compartilhar a outros. Então eu convido você a fazer parte desse grupo aqui, que Yeshua disse, aqueles que vão procurar homens dignos de receber a palavra, aquela pessoa que vai receber a palavra e vai dar a vida pela palavra, vai dar a vida pelo Evangelho. Não aquele que vai receber a palavra e vai dizer: agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou mudar a minha vida, agora a minha vida vai virar. Virar? Não entendi. A vida de Pedro virou no final da história, sendo que ele disse o seguinte: não posso ser crucificado como o meu Cristo, como o meu Messias, como o meu Salvador. Então, vira a minha história, me crucifica de cabeça para baixo. Ei, irmão, eu quero só deixar essa reflexão ao teu coração. Entenda, fomos chamados para servir e não para ser servido. Fomos chamados para poder ser bênção e não só para poder pedir bênção. Então, pega essa chave e abre essa mente. Palavra é vida, pardês, ágape. Shalom a todos.